no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Retomada de obras e investimento de 110 bilhões de reais nas rodovias. É o que prevê programa apresentado hoje em Brasília para modernizar as concessões rodoviárias que estão paradas. Serão duplicados mais de 1.500 quilômetros de estradas e criados 19 pontos de parada e descanso para caminhoneiros. Nazibrum. A ideia é permitir a repactuação de contratos que estão com defasagens técnicas e financeiras, obras que podem gerar 1.600.000 empregos. E mais, Brasil reforça a necessidade de financiamento para combater o efeito estufa. Foi o que defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Baku, no Azerbaijão. Temos que colocar 1,3 trilhão de dólares por ano como nossa estrela guia aqui em Baku. Você vai ouvir também novo cronograma do Concurso Público Nacional Unificado. Resultado será divulgado em fevereiro do ano que vem. E mais 32 mil novos candidatos passam a ter suas provas discursivas ou redações corrigidas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. O governo vai renegociar contratos com concessionárias rodoviárias, permitindo a realização de obras em rodovias federais. A expectativa é de investimentos de 110 bilhões de reais com a recuperação, duplicação de rodovias e construção de pontos de descanso para os caminhoneiros. Os novos contratos vão permitir a retomada de obras paradas. Rodovias modernizadas e mais seguras. O governo federal oficializou o programa de otimização de contratos de concessão rodoviária. A ideia é permitir a repactuação de contratos que estão com defasagens técnicas e financeiras. A repactuação vem sendo discutida desde o ano passado a pedido das concessionárias. Com o programa, a estimativa é de investimentos de 110 bilhões de reais. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias, Marco Aurélio Barcelos, ressaltou a relevância das rodovias no país. Nós temos hoje 95% que transitam no nosso país usuários de rodovias. Nós temos 65% da carga, aquilo que compramos, aquilo que consumimos, proveniente das rodovias brasileiras. As concessionárias que atuam em 12 estados e no Distrito Federal já apresentaram propostas. Entre as rodovias que passariam por reformas estão a Regis Bittencourt, entre o Paraná e São Paulo, e a Fernão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte. No total, a expectativa é duplicar 1.500 quilômetros de rodovias, sendo 436 quilômetros entre 2024 e 2026, além da criação de 850 quilômetros de faixas adicionais. Ainda estão previstos 19 pontos de parada e descanso para caminhoneiros, obras que podem gerar 1.600.000 empregos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou outras vantagens. Investir em rodovia significa garantir competitividade para o país, mas significa também preservar vidas. Uma rodovia duplicada, ela garante muito mais segurança por quem trafega nela. Para o presidente Lula, a repactuação de contratos atende de forma positiva a todos. É a lógica do Estado ter consciência de que ele não pode fazer tudo. Então, que ele tem que atrair da forma mais civilizada possível os recursos privados para fazer aquela obra em que o empresário ganha a sua parte, o beneficiário, o usuário ganha a sua parte e o Estado fica feliz porque cumpriu com a sua função de ser indutor dessa boa prática política. No programa, os contratos passíveis de repactuação são analisados pelo Tribunal de Contas da União. O novo modelo dispensa a realização de novas licitações, gerando mais rapidez e menos burocracia. Reportagem Nazibrum.
A indústria nacional segue em alta. Nos 9 primeiros meses do ano, o crescimento do setor foi superior a 3%. E o crescimento da indústria tem impacto direto na geração de empregos no país. Só para se ter uma ideia, o número de empregos no setor aumentou 75% entre janeiro e setembro deste ano. Contribuíram para esses resultados iniciativas do governo federal de acesso a crédito e incentivo à inovação industrial. Vamos ouvir agora. Em setembro, a produção industrial subiu 1,1% quando comparada a agosto deste ano. Em relação a setembro de 2023, o crescimento é ainda maior, 3,4%. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, avalia que os resultados são reflexo de fatores como maior oferta de crédito e do poder de compra dos consumidores. A gente vê um aumento da demanda por bens industriais desde o início do ano, por conta de um aumento da renda disponível na mão das famílias. A gente vê um mercado de trabalho pujante, com bastante crescimento. A gente vê um crédito maior também nesse início de ano. Começa a ter um efeito positivo em toda a indústria. Aumenta uma máquina nova ou até uma fábrica nova. Isso é a geração de emprego fica bem maior, a geração de renda para a economia é bem maior. Alguns dos principais destaques ficaram com os ramos de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que avançou 4,3%, e produtos alimentícios, com alta de 2,3%. Sueli Brito Fagundes é proprietária de uma indústria de alimentos naturais do Distrito Federal que produz, entre outras coisas, geleias, pasta de amendoim e polpas de tamarindo. Ela comentou que está otimizando processos para vender mais e continuar crescendo. Essa polpa mesmo, o procedimento dela era em 3 horas. Nós substituímos em máquina. Então, o procedimento que era em 3 horas, hoje em 10 minutos nós fazemos. A gente quer empregar, a gente quer crescer, o nosso foco é esse. O crescimento da indústria tem impacto direto na geração de empregos no país. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o número de empregos no setor aumentou 75% entre janeiro e setembro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, enumerou algumas políticas adotadas pelo governo que contribuíram para o crescimento da indústria no país. Entre elas, o Nova Indústria Brasil, NIB, lançado em janeiro, que disponibiliza mais de 400 bilhões de reais para projetos de inovação e produtividade. A aprovação da reforma tributária faz com que o empresário veja o país como atrativo para o investimento e as políticas industriais. O lançamento da Nova Indústria Brasil foi fundamental para que o setor industrial acreditasse que o Brasil de fato está voltando. O Programa Brasil Mais Produtivo, o Regime Especial para a Indústria Química, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. A indústria voltou a ter um papel de protagonismo no crescimento econômico brasileiro. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2024, a produção industrial aumentou 3,1% quando comparada ao mesmo período do ano passado. Reportagem Luana Karen. Na área da defesa, um novo recorde nas autorizações de exportações foi alcançado em outubro. O setor de indústria de defesa se dedica à produção de equipamentos, tecnologias e serviços destinados à proteção do país. Viaturas, aeronaves, radares e armamentos são exemplos de itens fabricados pela indústria de defesa. O segmento inclui as empresas que desenvolvem e fabricam esses produtos para a Marinha, Exército e Aeronáutica. Recentemente, o setor alcançou um novo recorde nas autorizações de exportações de produtos de defesa, o que significa o maior índice dos últimos 11 anos. Em 2024, o Brasil ultrapassou a marca de 9 bilhões de reais em comercializações para o exterior, superando o recorde de 2021. A maior exportadora da área é a Embraer Defesa, empresa brasileira com a venda de aeronaves C-390 Millennium e A-29 Super Tucano. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, comenta o marco. Conseguimos superar o recorde anual das exportações de material de defesa autorizados no ano de 2024. Era de 2021 e agora nós conseguimos ultrapassar esse valor ainda no mês de outubro.
o que nos leva a crer que teremos um valor até mais elevado até o final do ano. Essa meta atingida, esse recorde, é fruto de um trabalho constante que já há muito vem sendo realizado pelo Ministério da Defesa. Entre os maiores compradores do Brasil estão os Estados Unidos, Dinamarca, Hungria e Portugal. A indústria de defesa representa 3,58% do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, e gera 2.900.000 empregos diretos e indiretos ao país. Reportagem, Lani Barreto. A COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, que está acontecendo em Baku, capital do Azerbaijão, está chegando ao fim. O Brasil assumiu um papel de protagonismo nas negociações. E vai sediar o próximo encontro, marcado para o ano que vem, em Belém, no Pará. Na reta final da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Brasil assume o papel de liderança para destravar as negociações e chegar a um acordo, especialmente em relação ao financiamento de ações contra as alterações climáticas. O presidente da COP29, Mukhtar Babayev, formalizou em Baku, no Azerbaijão, no início da semana, um pedido de apoio ao Brasil e Reino Unido para mediar as discussões. Negociadores brasileiros e britânicos foram convocados para facilitar o diálogo entre quase 200 nações. Segundo a diretora de clima do Itamaraty, embaixadora Lilian Chagas de Moura, a escolha dos dois países não foi aleatória. É um reconhecimento da nossa capacidade negociadora. Eles acharam que seria uma boa ideia esses dois países ajudar a encontrar o equilíbrio final das decisões. A convocação dos mediadores especiais sinaliza que ainda há muito que se resolver antes do documento final da COP29. A resposta que as delegações queriam na cúpula do G20 foi dada. O encontro reuniu no Rio de Janeiro 19 das maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia. E a declaração final reconheceu a necessidade de ampliar os investimentos em ações para combate às mudanças climáticas. De acordo com André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, a notícia foi bem recebida na COP29 por especialistas. O que nós vimos agora vindo lá do Brasil é que os sinais foram positivos, dizendo que estão dentro do Acordo de Paris, com a meta de evitar que a temperatura aumente mais de 1,5 graus até o final do século e que é preciso aumentar em muito o financiamento climático global. E o Brasil não é protagonista só nas mesas de negociações aqui em Baku. Um espaço tem chamado a atenção. Um estande montado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Sebrae para apresentar as belezas e os atrativos do país, além de promover debates sobre temas como o turismo sustentável. Tudo de olho na COP30 no Brasil, como explica o ministro do Turismo, Celso Sabino. Estamos dando uma provinha do Brasil, do que se pode esperar para o próximo ano, para a COP30, para a COP da Floresta, a COP do Brasil, a COP da Amazônia. Estamos todos de braços abertos, prontos para discutir preservação da natureza, colocar as boas práticas, as boas experiências do governo brasileiro, sobretudo na área do turismo, no ano que vem. As discussões na COP29 vão até sexta-feira. Já na primeira semana da conferência, o Brasil se comprometeu a reduzir em até 67% as emissões de gases de efeito estufa até 2035. Além disso, apresentou a plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e Transformação Ecológica, que tem o objetivo de impulsionar projetos verdes e ajuda na transição para a economia de baixo carbono. O documento final da COP29 deve ser apresentado no sábado. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. E hoje a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, discursou na plenária da COP29. Ela destacou que o Brasil entregou durante o encontro em Baku, no Azerbaijão, a nova contribuição nacionalmente determinada, chamada de NDC. Nela, o país se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa de até 67% em 2035, comparado ao ano de 2005. Marina Silva também cobrou um maior financiamento para as questões climáticas, principalmente dos países ricos. Temos que colocar
1,3 trilhão de dólares por ano, também como nossa estrela guia aqui em Baku. Nossa maior obrigação neste momento é, entretanto, avançar em relação ao financiamento. É ela que vai mostrar, essa obrigação é que vai nos mostrar se aquilo que estamos dizendo está coerente com aquilo que nós estamos fazendo em relação a mitigar, em relação a implementar e a transformar nossos modelos insustentáveis de desenvolvimento que nos trouxeram a uma crise com prejuízos que são terríveis, sobretudo para os países em desenvolvimento. A Polícia Federal concluiu investigação sobre a tentativa de promover um golpe de Estado em 2022. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Segundo a APF, a organização criminosa atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manter o então presidente da República no poder. Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Walter Souza Braga Neto. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais ao longo de quase 2 anos, com quebra de sigilos, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas, segundo a Polícia Federal. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, comentou a conclusão do inquérito. São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver, no entendimento do Ministério Público Federal destas pessoas indiciadas, quais são as que devem ser denunciadas e aí sim virarem réus. E num segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento. Em suas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai esperar um advogado para se manifestar. Já a defesa do ex-ministro Braga Neto disse que vai aguardar o recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado. O Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, tem novo cronograma. Os resultados serão divulgados em 11 de fevereiro de 2025. A mudança se deu por uma decisão judicial e um acordo para que 32 mil candidatos voltem a concorrer no processo seletivo. A divulgação dos resultados, que seria no dia 25 de novembro, foi adiada para 11 de fevereiro do ano que vem. Uma decisão judicial exige a reintegração de candidatos que haviam sido eliminados por não terem completado todo o processo de identificação do cartão de respostas. E foi assinado um acordo entre o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União e a organizadora do concurso para garantir a continuidade do processo seletivo. Com as mudanças, o número de provas discursivas corrigidas vai aumentar. Mais de 32 mil novos candidatos participarão da ampla concorrência. Caroline Bussato, consultora jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, explica a importância do acordo. Para trazer segurança jurídica, para que nós consigamos dar um fim, um bom termo, de forma mais transparente, com a inclusão de mais pessoas e a garantia de finalização do concurso público nacional unificado, que é uma política pública muito relevante aqui para o MGI. Para esses 32 mil candidatos que não haviam marcado corretamente o tipo de prova no cartão resposta, outras formas de identificação serão consideradas válidas, como explicou o coordenador-geral de logística do concurso público nacional unificado, Alexandre Retamal. Quem não preencheu a frase se comprometeu conosco que vai identificar pela redação. O que caiu foi a bolinha. Quem não tinha marcado a bolinha, quando você bota no sistema de leitura, automaticamente o sistema desclassifica. Estão sendo reclassificadas porque preencheram a frase. Tá? Eles tinham também preenchido a frase. Quem não marcou nem a bolinha nem a frase, a gente não consegue identificar. O número de provas corrigidas para candidatos das cotas raciais também foi ampliado, igualando-se a quantidade de avaliações realizadas para a ampla concorrência. Outra novidade é a inclusão da prova de títulos como etapa classificatória para os cargos de analista técnico de políticas sociais. Nesta quinta-feira, os candidatos do CPNU vão poder verificar atualizações no sistema
sistema de inscrições. Quem teve sua situação alterada será informado por e-mail pela Sesgran Rio, organizadora do concurso, com orientações para acessar os detalhes na área do candidato. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cpnu@sesgranrio.org.br ou pelo suporte no 0800 701 2028, das 9 às 17 horas. Reportagem Lorena Pacheco. Chegou hoje em Aracaju, Sergipe, a Blitz de telefonia móvel. Uma iniciativa do Ministério das Comunicações e da Anatel para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. De acordo com o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, a ação é uma resposta aos relatos de problemas no serviço prestado em diversas cidades do Brasil. Está rodando aí todos os estados, todas as capitais do Brasil nesse primeiro ano para fazer essa avaliação e poder identificar, fazer um panorama detalhado dessa qualidade e poder criar planos de ação para melhorar os problemas que porventura foram encontrados. O que nós pretendemos, no final das contas, é conseguir melhorar a qualidade do serviço para o cidadão. O mês está quase acabando, mas a saúde não pode ser deixada de lado. No Novembro Azul é realizada a conscientização sobre o câncer de próstata. E um alerta: quanto mais cedo a doença for descoberta, mais fácil alcançar a cura. O seu Carlos Alves, morador de Brasília, de 80 anos, é aposentado e não se descuida da saúde. Além de fazer exercícios físicos, todo ano ele realiza exames periódicos e garante que com a próstata está tudo certo. Desses anos todos eu tenho feito todos os anos. No início tinha aquela vergonha do exame de toque retal, mas depois aquele negócio, tem que fazer, vamos fazer. Mas essa não é uma realidade de todo homem brasileiro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. A doença causa, em média, 16 mil óbitos por ano só no Brasil. Mas quanto mais cedo descobrir, maiores são as chances de cura, como explica o chefe de urologia do INCA, o Dr. Franz Campos. Se diagnosticado no início, a chance de cura ultrapassa 90%. Existe um consenso de que a partir dos 50 anos, o homem tem que começar a cuidar da próstata. E o dado mais importante para cuidar da próstata é um exame de sangue, chamado PSA, antígeno prostático específico. E tem se divulgado muito a questão da imagem da próstata na ressonância magnética. Às vezes o toque retal, quando começa a se suspeitar, é importante exame, não podemos abrir mão dele. E para alertar os homens, principalmente a partir dos 50 anos, sobre a importância de fazer o exame da próstata periodicamente, é que surgiu o Novembro Azul, um chamado a eles para cuidar da saúde e fazer exames preventivos, que muitas vezes deixam de ir ao médico por medo ou vergonha, como detalha o Dr. Franz Campos. O grande alerta é que se você tiver alguma informação médica de que existe alguma suspeita, não deixe de procurar serviços especializados. O nosso Centro Diagnóstico de Câncer de Próstata hoje tem 11 mil biópsias feitas, 18 mil pacientes acompanhados, sendo que quando a gente marca a consulta, 20% desses pacientes não comparecem. Ou seja, estiveram na atenção primária, foram vistos a possibilidade de ter um câncer, é marcada uma consulta no centro diagnóstico e ele simplesmente não vai. Quando a doença já está instalada, o SUS oferece cirurgias de próstata e tratamentos como radioterapia. Reportagem Cleide Lopes. Mais de 3.400 denúncias de racismo e injúria racial já foram registradas pelo Disque 100 em 2024, resultando em mais de 5.200 violações. Em comparação com o número de denúncias registradas em 2022, o aumento chegou a 95%. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, as agressões ocorreram nos mais diversos locais, como a casa da vítima, escolas, comércio, transporte público e órgãos públicos. O racismo ou injúria racial são tipificados como crimes inafiançáveis e a pena pode chegar a 5 anos de prisão e pagamento de multa. O Disque 100 é um serviço gratuito e o denunciante não precisa se identificar.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém validade da colaboração premiada de Mauro Cid. STJ considera possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade. Segunda turma do TST mantém justa causa de empregado dependente químico. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal mantém validade da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A audiência foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes e durou 3 horas. O ex-ajudante de ordens da presidência prestou depoimento ao STF por causa de contradições entre as informações dadas à Polícia Federal, nos termos do acordo de delação premiada em 2023 e esta semana, na Operação Contragolpe. Marcelo Della Libera. O ministro Alexandre de Moraes considerou que Mauro Cid esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. As informações do colaborador seguem sob apuração das autoridades competentes. O nome de Cid também aparece no relatório final da Polícia Federal, que apurou a existência de uma organização criminosa que teria atuado em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório da PF foi encaminhado ao STF nesta quinta-feira e apresenta o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Mauro Cid e mais 35 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O Supremo informou que o documento está sob sigilo e será avaliado por Alexandre de Moraes, que deve encaminhar para a Procuradoria-Geral da República na próxima semana. STF encaminha a autoridades informações sobre grampo ilegal na cela onde Youssef esteve detido em 2014, na Operação Lava Jato. As autoridades devem tomar as providências cabíveis. Neto Costa. As informações constam da petição em que a defesa do doleiro Alberto Youssef pedia a instauração de procedimento para apurar a suposta atuação do hoje senador Sérgio Moro na condição de ex-juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba na instalação do grampo. Na decisão, o ministro Dias Toffoli observou que a apuração administrativa não deixa dúvidas de que a captação ambiental ilícita de diálogos de fato ocorreu, envolvendo Youssef e outras pessoas, com o uso de equipamentos pertencentes ao patrimônio da União. É juridicamente possível reconhecer a filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Um neto ajuizou ação para ser reconhecido como filho socioafetivo dos avós maternos e que fosse mantido no registro civil o nome da mãe biológica com quem ele também convivia. A Justiça de São Paulo extinguiu o processo sem resolução de mérito. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do neto. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, o reconhecimento da filiação socioafetiva é admitido, mesmo que o filho tenha a paternidade ou a maternidade no registro civil, tendo em vista a possibilidade da multiparentalidade conforme estabelecido pelo STF. Plenário do TSE nega pedido de revisão do eleitorado de Bahia da Traição na Paraíba. O pedido foi feito pelo Partido Socialista Brasileiro. Estevão Furtado. Na ação, o PSB disse que houve uma fraude em relação à transferência de domicílio de vários eleitores que receberam promessas e favores políticos. Mas o relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Floriano de Azevedo Marques, explicou que o conceito de domicílio eleitoral é amplo e não inclui apenas o local de residência do eleitor, mas também lugares com os quais ele tem vínculos afetivos, familiares, profissionais e sociais. Dependente químico demitido por justa causa não consegue ser reintegrado no emprego. A decisão é da segunda turma do TST, Larissa de Paula. Na ação, o empregado demitido por justa causa alegou ter sido discriminado por ser dependente químico
Por isso, ele pediu a reintegração. A empresa alegou que ofereceu um programa de tratamento que foi recusado. No Tribunal Superior do Trabalho, a segunda turma manteve a justa causa por entender que o empregado se recusou a tratar da dependência química e que houve abandono de emprego. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado avalia projeto para tornar inelegíveis condenados por violência doméstica. Senadores governistas pressionam pela regulamentação de plataformas digitais contra fake news. Relatora da CPMI do 8 de janeiro avalia indiciamentos por tentativa de golpe. Boa noite. Boa noite. A regulamentação das plataformas digitais tem sido alvo de cobrança por ministros do STF e parlamentares. Senadores da base do governo cobraram da Câmara dos Deputados a votação de regras para combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. Por outro lado, os senadores da oposição defendem uma política de pacificação como prioridade e rejeitam a proposta de regulamentação das redes sociais. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Ao lamentar e ao condenar o ataque ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulamentação das redes sociais. O Senado aprovou em julho de 2020 o projeto de criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet para evitar a circulação de notícias falsas. A proposta do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também prevê sanções para as plataformas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, espera que os deputados votem logo o projeto, ao declarar que a internet não pode ser uma terra sem lei. A exceção da extrema-direita, dos grupos fascistas que utilizam as redes sociais para a propagação de discursos de ódio, para a propagação de notícias falsas, e que é uma exigência que há hoje, que nós aqui no Brasil temos que fazê-lo. Ao afirmar que é mais urgente uma pacificação no discurso político, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou a existência de um gabinete de ódio na oposição. Nós não temos hoje nenhuma liderança no país que esteja trabalhando do ponto de vista nacional com a bandeira de pacificação. Não existe gabinete de ódio do lado de quem perdeu a eleição. O projeto, que também obriga as plataformas a excluírem contas falsas e os chamados robôs, ainda será votado nas comissões de Comunicação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa para impedir a posse do presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPMI, que investigou os ataques de 8 de janeiro aos poderes da República, afirmou que o inquérito da Polícia Federal confirmou os trabalhos da comissão, que também apontaram o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe. Tanto o ex-presidente Bolsonaro como integrantes das Forças Armadas brasileiras, como, por exemplo, integrantes da classe política brasileira, estão lá, constam no nosso relatório que havia uma orquestração, uma verdadeira organização criminosa, onde o ponto central era golpe de Estado, era não respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de um golpe de Estado em 2022. Ele criticou o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de agir fora da lei quando atua como investigador e magistrado. Bolsonaro afirmou que aguardará o conteúdo do indiciamento para tratar do caso com seu advogado e declarou que sua defesa será focada na Procuradoria-Geral da República, alegando falta de imparcialidade no processo conduzido por Moraes.
O Senado deve iniciar a análise de um projeto que altera a lei da ficha limpa para proibir que pessoas condenadas por crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher possam concorrer a algum cargo eletivo. Pela proposta, a inelegibilidade valerá desde a data da decisão judicial definitiva até o transcurso de prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Repórter Alexandre Campos. Autora do projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, acredita que os cargos eletivos conferem aos escolhidos pelo povo poderes e deveres associados ao interesse público. Por isso, deixar que eles sejam ocupados por condenados pela prática de violência doméstica e familiar passa para a sociedade a sensação de que esse tipo de crime é aceitável, o que pode enfraquecer ainda mais a sua prevenção e combate. É educativo. E, além do mais, o projeto afasta da política candidatos que não sabem conviver com a diferença e que não têm respeito pelo próximo. A proposta dialoga com o entendimento de que os direitos políticos, embora sejam fundamentais, não são absolutos. Augusta Brito manifestou preocupação com alguns números relativos à violência de gênero no país. Na década compreendida entre 2012 e 2022, foram registrados mais de 48 mil casos de assassinatos de mulher no Brasil, segundo dados da edição de 2024 do Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Ainda de acordo com o mesmo estudo, em 2022 foram mais de 144 mil ocorrências de agressões classificadas como violência doméstica e familiar contra mulheres. E começou nesta quarta-feira, 20 de novembro, a edição anual da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A campanha contempla pautas de equidade e direitos humanos, com várias atividades que ocorrem até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Repórter Pedro Pincer. Para marcar o lançamento da edição 2024 da campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher promoveu uma audiência pública nesta terça-feira. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Araújo, afirmou que são necessárias medidas integradas entre os poderes para aumentar a segurança feminina. A segurança de saber que toda e qualquer mulher pode sair da sua casa e voltar para a sua casa, pode iniciar um relacionamento e terminar um relacionamento sem a permanente ameaça de que poderá ser alcançada pelo ex que não se conforma com o rompimento da relação. A defensora pública federal Daniela Brauner destacou entre as iniciativas que a Defensoria Pública da União instituiu o Observatório sobre Violência contra as Mulheres. Quanto mais a gente discutir e trazer à baila a existência dessa violência e falarmos sobre isso, e a gente pode, com medidas de prevenção, combatê-la e de fato, buscar aí índices cada vez menores de violência contra as mulheres de forma geral. Em outros países, os dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher são 16 e começam em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Escolas de todo o país deverão adotar medidas para enfrentar o racismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia e outras formas de discriminação e preconceito. É o que prevê uma nova proposta apresentada pela senadora Tereza Leitão. Repórter Marcela Cunha. O projeto cria um protocolo nacional de atendimento para ser utilizado nas escolas em situações de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero e outras formas de preconceito. Todos os casos e suspeitas deverão ser notificados ao Conselho Tutelar e à direção da instituição de ensino, que deverá encaminhá-las aos órgãos competentes para apuração da denúncia. Os profissionais de educação também deverão disponibilizar materiais pedagógicos que abordem questões relacionadas às formas de discriminação e preconceito e devem promover ações de apoio emocional e psicológico às vítimas de discriminação, por meio de equipes multiprofissionais. A autora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, acredita que é preciso universalizar as normas e procedimentos a serem seguidos nas instituições de todo o país. Esse protocolo vai ajudar, inclusive, aos professores e funcionários de escola a ficarem mais preparados
para lidar com esse tipo de situação, porque um dos pontos do projeto busca promover a formação continuada dos profissionais de educação e a sua capacitação para abordar questões relacionadas a todas as formas de discriminação e preconceito. Uma pesquisa do Ministério da Educação revelou que apenas 36% das secretarias municipais de educação têm algum tipo de protocolo para lidar com episódios racistas. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Regulamentação de emendas parlamentares ao orçamento segue para sanção. Deputados concluem votação do texto que regula o mercado de carbono no Brasil. O plenário da Câmara aprova aumento de cotas em concursos públicos federais. Boa noite. Os deputados aprovaram o aumento de cotas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas em concursos públicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Na véspera do primeiro feriado nacional de Zumbi dos Palmares, também conhecido como Dia da Consciência Negra, o plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. O projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já tinha sido aprovado pelo Senado e substitui a lei de cotas no serviço público, que não está mais em vigor. De acordo com a proposta, essa regra vai valer para processos seletivos destinados a preencher vagas em órgãos federais. Vai valer também para processos simplificados de seleção de trabalhadores temporários. Para concorrer, o candidato terá que fazer uma autodeclaração. O texto original previa ainda um processo de confirmação da raça do candidato por uma banca, o que acabou retirado do texto após acordo com deputados do PL e do Novo. O texto previa ainda uma revisão das cotas após 10 anos, período que foi reduzido para 5 anos após o acordo para aprovação da proposta. Apesar do acordo, o texto foi criticado por deputados da oposição. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o projeto discrimina as pessoas pobres que não são beneficiadas pelas cotas. Ele criticou também a banca destinada a avaliar se o candidato poderia concorrer às cotas. Cotas são discriminatórias, são um problema muito grande. Dizem sempre que é paliativa e temporária, no fim acabam sendo permanentes e ampliadas. Afinal de contas, parece que só existe uma cor de pele onde há pessoas que são pobres, quando nós sabemos que não é isso. Mas além disso, nós estamos tratando de uma banca de heteroidentificação. O projeto também prevê punições para casos de fraude ou má-fé na autodeclaração do candidato e estabelece que as vagas destinadas a quilombolas e indígenas serão regulamentadas por ato do governo federal. A relatora, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, justificou o aumento das cotas com a necessidade de estender ao serviço público a diversidade do povo brasileiro. Ela citou o estudo do Ministério da Gestão e Inovação, que aponta que, mantidos os atuais 20% de reserva de vagas para pretos, a participação proporcional dessa população no serviço público só seria alcançada no ano 2060. Para a deputada Carol D'Artora, aumentar a presença de pessoas pretas e pardas no serviço público é um ganho para a sociedade e uma maneira de compensar os efeitos históricos do racismo no Brasil. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país pela cor da sua pele, sim. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Justiça.
Luiz Couto, do PT, registra a passagem do Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro, destacando a importância dos profissionais na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ele ressalta que destinou cerca de R$1,5 milhão em emendas para 7 conselhos tutelares da Paraíba. Luiz Couto defende melhores condições de trabalho para os conselheiros, com salários justos e capacitação contínua, além de eleições mais transparentes. O deputado relata que graves violações foram registradas no último pleito eleitoral em 2023. Relações Exteriores. Átila Lins, do PSD do Amazonas, celebra a realização do G20 no Brasil, ressaltando a relevância do evento para discussões globais como mudanças climáticas e combate à pobreza. O deputado avalia que o encontro permite que o país participe de decisões que impactam diretamente a governança mundial e o meio ambiente. Átila Lins também destaca a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Manaus, onde foram anunciados investimentos de cerca de $50 milhões para o Fundo Amazônia. Ele assinala que o Amazonas mantém 98% de sua floresta preservada, reforçando a importância do Estado no contexto global. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica declarações da primeira-dama Janja da Silva direcionadas ao empresário sul-africano Elon Musk durante o G20. O deputado considera as falas desrespeitosas e constrangedoras, além de inadequadas e prejudiciais à imagem do Brasil no exterior. Paulo Bilinski classifica o episódio como um reflexo do baixo nível de conduta do governo federal. O parlamentar ainda lamenta o impacto negativo das declarações da primeira-dama no cenário diplomático e questiona sua postura como representante do Brasil em eventos internacionais. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também critica a fala da primeira-dama Janja da Silva em evento oficial do G20. De acordo com o congressista, a forma como se dirigiu ao empresário Elon Musk prejudica a imagem do Brasil no exterior e pode enfraquecer as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Luiz Lima ainda chama atenção para a segurança pública no Rio de Janeiro, ressaltando o roubo de veículos da comitiva presidencial durante o G20. Ao cobrar mais investimentos da União no Estado, o deputado acusa o governo federal de abandonar a segurança do Rio. Em defesa de Elon Musk, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, descreve as falas da primeira-dama Janja da Silva contra o empresário como de baixo nível. Na avaliação do parlamentar, tal comportamento é inadequado para uma figura pública. Maurício Marcon também questiona a organização de um evento cultural promovido pela primeira-dama, que teria um alto investimento de empresas estatais. Para ele, o valor seria mais eficaz no combate à fome com a compra de cestas básicas, por exemplo. Já Ayrton Faleiro, do PT do Pará, avalia que as críticas da primeira-dama Janja ao empresário Elon Musk são legítimas e representam um anseio de milhões de brasileiros. O parlamentar acredita que a regulação da mídia e o combate efetivo às fake news são cruciais para reconstruir a harmonia no país. Ayrton Faleiro ainda observa que o caso do homem que atirou bombas de fogos de artifício em frente ao Supremo Tribunal Federal revela a escalada de ódio fomentada pela extrema-direita. Ele considera que atos como esses, incluindo os ataques de 8 de janeiro, são reflexos de uma ideologia que promove conflitos e desinformação. Política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, alerta sobre os riscos do extremismo político ao comentar o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes na última semana. O deputado afirma que atos de violência como esse surgem do fanatismo e são uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Chico Alencar defende a apuração rigorosa do caso da Praça dos Três Poderes e rejeita a ideia de anistia para crimes contra a democracia. Ele ainda aponta a relevância da promoção de uma cultura de respeito e humanismo em consonância com os valores estabelecidos pela Constituição brasileira. Votação. A Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta o mercado de carbono como maneira de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O repórter Marcelo Lacher conta como isso será feito.
No dia do encerramento da reunião do G20 no Brasil e em meio à Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP29 do Azerbaijão, a Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, com o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono. A ideia é criar um limite de emissões de gases de efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume das emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. O relator da proposta, deputado Eliel Machado, do PV do Paraná, diz que o objetivo do projeto não é o de arrecadar impostos nem punir produtores, e sim estimular a preservação ambiental dentro da lógica de proteção, também à propriedade privada. Nós estamos tratando aqui da criação de um novo mercado que é uma oportunidade. Um novo mercado que não foi colocado a alíquota de imposto e que inclusive as cotas poderão ser distribuídas às empresas. As empresas que conseguirem diminuir as suas emissões não apenas cumprirão as suas metas, como poderão ter ganhos financeiros, porque o que elas diminuírem além do estabelecido, elas poderão comercializar dentro do mercado de carbono. O Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões de gases do efeito estufa, em relação ao que era emitido em 2005, como parte do Acordo de Paris. Cada crédito de carbono que poderá ser comercializado equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser emitido. O relator Eliel Machado acatou as mudanças feitas ao texto pelos senadores. Uma das alterações permite que as pessoas físicas, e não só as jurídicas, deduzam do imposto de renda as despesas necessárias para a geração dos créditos de carbono. O texto final define que 75% do que for arrecadado pela venda dos créditos de carbono serão destinados ao Fundo Nacional de Mudança do Clima e 5% aos povos indígenas e quilombolas, a título de contribuição dessas comunidades à preservação da vegetação nativa. O projeto foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos, apesar de críticas pontuais como a que foi feita pelo deputado Eli Borges, do PL do Tocantins. Receber pela preservação é fantástico. Agora, a partir do momento que não está facilitada essa questão daquilo que o Brasil já preserva por força da lei, eu acho que é um prejuízo, até porque nós temos que entender que se o país faz isso, tem que ganhar por isso. Acho que o texto está bom, deveria ser melhorado. Agora, o Brasil preservou muito mais do que os países que desmatou. O Brasil tem que ganhar por isso e ganhar bem. O projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil como maneira de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Economia. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, questiona dados sobre a fome apresentados pelo governo brasileiro durante o G20, que indicam 33 milhões de pessoas em extrema pobreza no fim de 2022. Ele argumenta que as informações não correspondem à realidade e que o executivo falha ao não reconhecer avanços do governo anterior. Gilvanda Federal afirma que os números desconsideram os indicadores econômicos positivos registrados entre 2019 e 2022, como o superávit fiscal de 50 bilhões de reais. O deputado critica a manipulação de dados para fins políticos e reforça a importância de abordar a questão com responsabilidade e embasamento técnico. Na avaliação de Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, a inflação acima da meta, os casos de corrupção no governo e falas polêmicas de membros do executivo que comprometem as relações internacionais expõem as fragilidades do país sob a gestão do Partido dos Trabalhadores. Para Alfredo Gaspar, o Brasil está fundado em corrupção, juros insustentáveis e mentiras que minam a confiança da população. O parlamentar espera que o Congresso acabe com a leniência a corruptos e estabeleça o fim da impunidade. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que a bandeira defendida pelo presidente Lula de combate à fome é usada como retórica recorrente que não gera resultados concretos. Ele sustenta que, após anos de governos petistas, o Brasil ainda enfrenta grave crise social.
Coronel Assis considera que medidas como o ajuste nos gastos públicos e mais incentivos à agricultura são capazes de melhorar a vida do cidadão brasileiro por meio do controle da inflação e da produção de alimentos. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, entende que a reforma administrativa é o primeiro passo para alcançar o equilíbrio fiscal do país. Segundo o deputado, a contenção de gastos só será eficaz se cortar privilégios nos 3 poderes. O deputado cita como exemplo as despesas do Congresso Nacional, que, segundo ele, consomem quase 11 bilhões de reais por ano, e do Judiciário, com gastos recordes de 132 bilhões em 2023. Otone de Paula reitera que, sem uma revisão severa desses privilégios, qualquer ajuste fiscal será insuficiente. De acordo com o Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, apesar de o governo federal prometer acabar com a extrema pobreza até 2026, há um desajuste social no Brasil. Ela salienta que famílias assentadas enfrentam a fome e a falta de documentação para regularizar terras ocupadas há décadas. Coronel Fernanda denuncia que o INCRA estaria removendo assentados de longa data para priorizar filiados do PT. De acordo com a deputada, a solução do combate à fome está na regularização fundiária e no respeito às condições de trabalho para as famílias brasileiras. Zé Trovão, do PL catarinense, critica propostas de ajuste fiscal que, segundo ele, penalizam os mais necessitados, como o corte de recursos para a saúde e a educação. Ele questiona também o bloqueio de verbas do governo federal para programas sociais, afirmando que tais medidas contradizem o discurso oficial do executivo. Zé Trovão ainda aponta o aumento de preço da cesta básica e os impostos sobre a energia solar como fatores que dificultam a vida da população. Ele defende que o ajuste fiscal priorize a redução de gastos do governo, como a diminuição do número de ministérios, em vez de afetar trabalhadores e beneficiários de programas sociais. Por outro lado, ao fazer uma análise da situação do Brasil, Tadeu Venere, do PT do Paraná, cita avanços como a erradicação do sarampo, a redução da fila do osso e a geração recorde de empregos. Ele rebate discursos da oposição e garante que o ajuste no orçamento não afetará programas sociais nem as áreas de saúde e educação. Tadeu Venere defende que o ajuste fiscal deve focar em arrecadar dos mais ricos, que, segundo ele, sempre se beneficiam de medidas econômicas. O parlamentar condena privilégios fiscais de grandes empresas e de alguns setores, como agronegócio e mídia. Os deputados concluíram a definição de novas regras para a execução de emendas ao orçamento. O texto segue para a sanção presidencial e pode virar lei, como informa o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que regulamenta a apresentação e uso dos recursos de emendas parlamentares ao orçamento. O texto é resultado de um acordo entre o Congresso e o governo, depois de o Supremo Tribunal Federal ter suspendido esse mecanismo de aplicação de recursos públicos. O projeto, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, define as regras para as emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões permanentes do Congresso. As emendas individuais e de bancadas estaduais são impositivas, ou seja, são de execução obrigatória pelo governo. O texto final, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, estabelece que as emendas individuais do tipo transferência especial fundo a fundo, apelidadas de emendas PIX, terão que ter sua destinação definida desde a origem, além do nome do seu autor. Já as emendas de bancada terão que beneficiar políticas públicas para áreas como educação, saneamento, habitação, saúde e adaptação às mudanças climáticas. Em relação às emendas de comissão, pelo menos metade delas terá que ser destinada a ações e serviços de saúde. O projeto original, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, foi aprovado pela Câmara no início de novembro e depois alterado pelo Senado. Algumas das alterações foram rejeitadas pelo relator na Câmara, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. Uma delas aumentava de 8 para 10 o número de emendas de bancada. Outra acabava com a obrigatoriedade de metade das emendas de comissão serem destinadas à saúde. O projeto foi criticado por deputados do Novo e do PSOL. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o governo e não o Congresso deveria ter o poder
poder de definir as prioridades da aplicação do orçamento. Nós temos aqui uma questão de fundo que esse projeto não toca e que a gente tem se negado a discutir, que é o fato de que nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e muitas vezes fisiológicos, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje está sendo definido por cada deputado e por cada senador, é imoral, está errado. O relator, deputado Elmar Nascimento, acatou algumas mudanças feitas pelo Senado. Uma delas trata da possibilidade de contingenciamento dos recursos das emendas. O texto aprovado pela Câmara previa que o contingenciamento, ou seja, a suspensão da liberação dos recursos, seria igual ao das demais despesas do governo. O Senado estabeleceu que isso seguiria as prioridades do Poder Legislativo, o que foi mantido pelo relator. Para o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, o projeto garante transparência para as emendas parlamentares. Esse projeto é fruto de um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Hoje não há uma regulamentação clara sobre como devem se tramitar as emendas parlamentares. A partir de agora, haverá clareza, haverá normas, haverá transparência. Portanto, é mais do que urgente que nós possamos regulamentar as emendas parlamentares e garantir transparência na execução do orçamento público brasileiro. O projeto que regulamenta a apresentação e uso dos recursos previstos em emendas parlamentares ao orçamento seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urandi e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.